Sejam bem-vindos a este vídeo. Neste canal vamos prosseguindo com o curso Diabo e os Demônios, o que ensina a Escritura, a Igreja e os Fatos. Este vídeo tem como título Padre Gabriele Amorfi, exorcista do Papa, algumas considerações. Bem, dentro da temática da demonologia, dos demônios, dos exorcismos, é impossível não se referir à figura do Padre Gabriele Amorfi, que foi um exorcista que exerceu este ministério do ano de 1986 e ele faleceu no ano de 2016. Escreveu vários livros sobre este assunto e se tornou muito famoso com relação a este tema. Muitas pessoas consideram o Padre Gabriele Amorfi como a maior autoridade no tema da demonologia. Ele ficou conhecido como o exorcista do Papa, embora Padre Gabriele Amorfi não seja exorcista do Papa, não foi exorcista do Papa. Mas esse fato de ele ser assim conhecido traz um certo problema. Sim, porque para muitas pessoas, aquilo que Padre Gabriele Amorfi diz e escreve é como se fosse a doutrina da Igreja, né? Aquilo que é o ensinamento oficial da Igreja, e isso não é verdade. Padre Gabriele Amorfi não era exorcista do Papa e nem do Vaticano. Era um entre outros exorcistas da Diocese de Roma. E as suas ideias, aquilo que ele escrevia, eram as suas ideias pessoais. Inclusive, outros exorcistas discordam de algumas posições de Padre Gabriele Amorfi. Outros sacerdotes e teólogos também discordam de várias posições do Padre Gabriele Amorfi. Inclusive, e aqui digo, e esse é o objetivo deste vídeo, muitas das coisas que Padre Gabriele Amorfi escreveu vão muito além daquilo que a Igreja ensina oficialmente. E algumas afirmações que ele faz são inclusive contrárias à orientação da Igreja, e algumas afirmações que ele faz também vão contra aquilo que a Igreja ensina. Por isso o objetivo deste vídeo, de novo digo, é trazer algumas das afirmações do Padre Gabriele Amorfi, mostrando que várias delas são contrárias àquilo que a Igreja orienta e vão muito além do que aquilo que a Igreja ensina sobre este tema da demonologia. Para isso, eu vou neste vídeo usar um dos livros do Padre Gabriele Amorfi, um livro chamado Memórias de um Exorcista, Minha Luta contra Satanás. Se trata de um livro entrevista, no qual o Padre Gabriele Amorfi é entrevistado, respondendo, várias questões, e é um dos últimos livros que ele publicou. Então vamos lá. Padre Gabriele Amorfi vai afirmar neste livro que o exorcismo é um meio de diagnóstico para saber se uma pessoa está ou não possuída pelo demônio. Ele diz literalmente: só com o exorcismo se chega à certeza de haver ou não a presença do demônio. E esta afirmação que ele faz contraria a orientação que a Igreja nos dá no ritual de exorcismos. A Igreja orienta que, primeiro, o exorcista nunca creia facilmente que alguém está possesso. E depois aponta o exorcismo como que um último caso, depois de se ter uma certa certeza moral, nunca objetiva. Nós discutimos isso nos vídeos anteriores. É impossível ter uma certeza objetiva e definitiva de que alguém está possuído. Diante de alguma situação, o exorcista ele pode supor, mas ele deve supor depois de muito critério, depois de observar alguns critérios que a Igreja aponta, verificar se há alguns sinais que podem indicar que a pessoa está possuída, consultar especialistas, e então sim, diante disso, ele pode proceder à oração de exorcismos àquela pessoa. Então, é em último caso. Agora, Padre Gabriele Amorfi diz que não, que uma pessoa se apresenta. Não temos certeza se ela está ou não de fato possuída pelo demônio. Vamos exorcizá-la. E o exorcismo é que vai mostrar se ela está ou não possuída por um demônio. Isto não tem fundamento naquilo que é a orientação que a Igreja nos dá.
Para saber se uma pessoa está ou não possessa, a igreja aponta no ritual alguns sinais que devem ser observados e recomenda também a consulta a especialistas. E só então, em último caso, se procede ao exorcismo. E o padre Gabriele Amorfi faz diferente, não seguindo a orientação prática da igreja, procedendo ao exorcismo para saber se alguém está ou não possesso. Ele também vai dizer que a água benta é uma ferramenta importante no diagnóstico, no discernimento dos casos de possessão. E aqui a água benta está atrelada ao rito do exorcismo como meio utilizado para saber se alguém está ou não possesso. Por quê? Então vamos tentar entender o porquê desta afirmação do padre Gabriele Amorfi. Ele entende que, vamos supor que uma pessoa está dizendo que está, né, sendo perturbada por demônios, ela vê coisas, ela se sente mal, ela sente calafrios, enfim, ela diz que está, de alguma forma, perturbada por demônios e se apresenta ao exorcista para ser exorcizada. Então, não sabemos se ela está de fato ou não possuída. Vamos exorcizá-la, vamos proceder ao exorcismo. E no momento em que se procede ao exorcismo, aquela pessoa de repente entra em transe. Começa a se contorcer, começa a falar com voz grossa, começa a babar, às vezes começa a blasfemar. Ah, tá vendo? Ela está de fato, com o demônio, ela está possuída. O exorcismo é a prova, nos dá a prova de que aquela pessoa está possuída, porque Padre Gabriele Amorfi também afirma no seu livro, textualmente, que o exorcismo obriga o demônio a se manifestar. Então, diante do exorcismo, a autoridade do exorcista obriga que, se aquela pessoa estiver possuída, o demônio tem que se manifestar. Então, a pessoa entra em transe, né, começa a manifestar aqueles sintomas mais básicos da possessão, né, se contorcer, como eu disse, né, mudar a voz, babar. Pronto, a pessoa está possessa. Joga água benta, né? Também a pessoa se contorce, porque, segundo consta, o demônio teria aversão à água benta. Isso seria já uma prova de que a pessoa está possessa, e o exorcismo é que nos dá esta prova, é o que nos daria esta prova, né? E essa é então a prática que o padre Gabriele Amorfi afirma fazer em seu livro. E, de novo, isso contraria o ensinamento da igreja, conforme já afirmei, e também nos mostra que padre Gabriele Amorfi desconhece a dimensão da sugestão psíquica. E aqui eu faço um parênteses antes de continuar a falar dos outros pontos controversos do livro do padre Gabriele Amorfi, para comentar um pouco essa questão do perigo que é usar o exorcismo para saber se alguém está ou não possessa. Por quê? Porque o exorcismo pode sugestionar a pessoa a manifestar esses fenômenos psíquicos. Não porque o demônio está ali, mas porque o próprio exorcismo, aquele ambiente, faz com que a pessoa entre em transe e manifeste esses fenômenos, não porque está possessa, mas porque isso é expressão de fenômenos psicológicos. Para falar um pouco disso, eu faço uma analogia com a questão da hipnose, né? Todo mundo conhece, né, o fenômeno da hipnose, uma pessoa que consegue hipnotizar a outra. O que está por trás do fato de uma pessoa poder ser hipnotizada? Antes de tudo, a relação que existe entre o hipnólogo e a pessoa. A pessoa deve confiar no psicólogo, no hipnólogo. Ela deve estar suscetível a ser sugestionada por aquilo que o hipnólogo vai dizer. Para isso é preciso que o hipnólogo transmita uma confiança à pessoa. Ele é um grande hipnólogo, ele tem técnicas para conseguir controlar a mente da pessoa, e ao mesmo tempo a pessoa tem que estar aberta a querer ser hipnotizada. Então, quando há essa relação de confiança, há também uma relação de sugestão psíquica. E por essa relação de sugestão psíquica, a pessoa, diante de um hipnólogo que dá algumas vozes de comando, a pessoa acaba, né, saindo de um certo estado de consciência a níveis com relação a isso e obedecendo o comando do hipnólogo, né? Então, esse é o processo, de modo bem básico aqui, né, da questão da hipnose. Esse fenômeno
da hipnose ajuda a entender o que acontece muitas vezes em casos de suposta possessão e de exorcismo, né? Então, uma pessoa, ela acha que está sendo perturbada por demônios, por espíritos e por coisas assim. Ela vê coisa, ela imagina coisa. Então, ela já está fragilizada. Ela sabe, ela já tem no seu imaginário a ideia de que o demônio causa determinadas coisas. Às vezes faz com que a pessoa saia de si, blasfeme, fale com voz rouca, se contorça quando o demônio se manifesta. Então ela sabe disso, ela já está sugestionada a isso. Ela vai a um exorcista, no qual existe uma áurea de que ele tem um certo poder sobrenatural, de subjugar os demônios, ele tem um poder sobrenatural. Então, existe ali já uma relação de confiança e a pessoa está aberta à sugestionabilidade do exorcista. Então, num ambiente em que se cria toda essa questão de uma sugestionabilidade psíquica. A pessoa vai lá, supondo estar possessa. O exorcista procede ao exorcismo, né? A orações, a isso, a água benta. Muitas vezes acontece que a pessoa que está psicologicamente fragilizada diante daquilo e porque ela já está sugestionada a manifestar o demônio, porque ela acredita que está sendo perturbada por demônios e por estar na presença de um exorcista que tem esta áurea de autoridade, de poder, diante daquela oração, muitas vezes a pessoa entra em transe, acaba manifestando fenômenos, né, de se contorcer, de falar com voz grossa e coisas desse tipo. Significa que ela está possessa? Não necessariamente, e na maioria das vezes não. Se trata de sugestão psíquica, de um processo similar, eu digo aqui, à hipnose. Tudo sugestão psíquica. Por isso é um risco de usar o exorcismo como meio para saber se alguém está ou não possessa. Por quê? Porque aquele exorcismo pode funcionar como uma espécie de gatilho de sugestão psíquica e fazer a pessoa manifestar fenômenos que no fundo são psicológicos. Então isso é um risco, isso é um problema e não deve ser feito e não pode ser feito. E é o que o padre Gabriele Amorfi aponta no seu livro. Talvez em vídeos mais para frente a gente possa discutir mais a fundo todo esse processo de sugestão psíquica, que é interessante aprofundar porque está por trás de muitos fenômenos que às vezes acontecem e que acabam interpretando a ação de demônio, de espírito, de outras entidades, e não é senão fenômeno psicológico, né? Mas aqui, só para dizer o problema que é proceder ao exorcismo como meio de diagnóstico, como afirma o padre Gabriele Amorfi, indo contra aquilo que é a orientação da igreja. Bem, o padre Gabriele Amorfi diz no seu livro que pede às pessoas um diagnóstico médico antes de proceder ao exorcismo. Eu não duvido que várias vezes talvez ele deva ter pedido um laudo médico de psiquiatra e coisas desse tipo, mas nem sempre ele faz isso. E os próprios exemplos de alguns casos que ele conta mostra que muitas vezes ele não pede este auxílio médico. Ele conta, por exemplo, um caso de uma moça que acompanhou a amiga que ia ser exorcizada. E essa moça também acreditava que estava sendo perturbada por demônios. Padre Gabriele Amorfi exorcizou a amiga e depois a moça pediu também uma oração. E Padre Gabriele fez uma oração, uma bênção, né, a essa moça. E no momento da bênção ela esboçou algumas reações estranhas, ele diz. Ele já pediu para ela voltar na outra semana para ser exorcizada, né? Sem nenhum laudo médico, sem nenhuma consulta médica ou psiquiátrica. E aí ele diz que quando exorcizou aquela moça, de fato ela começou a manifestar, né? Segundo o padre Gabriele Amorfi, era o demônio se manifestando nela. Quanto mais exorcizava, mais o demônio se manifestava. No fundo, quanto mais exorcizava, mais sugestionava a moça a manifestar fenômenos. Isso é um processo de sugestão psíquica. Então mostra que Padre Gabriele Amorfi acaba agindo não conforme aquilo que é a orientação do ritual de exorcismos atual da igreja, né? E isso é complicado e mostra também desconhecer a realidade da sugestão psíquica.
Ele também afirma, em outro caso, que fez uma oração de cura e libertação para uma pessoa e pela reação que ela teve naquele momento, ele já sabia que ela estava possessa. Então, a gente vê que muitas vezes Padre Gabriele Amorfi não segue um critério mais rígido que a igreja orienta que se tenha para averiguar se uma pessoa está ou não possessa. Algumas reações estranhas ele já muitas vezes considera como uma expressão de que a pessoa está possuída, sem muito critério. Isso é complicado, né? Ele vai afirmar também neste livro, né, que textualmente ele diz: a oração dos grupos da renovação carismática possuem a mesma eficácia do exorcismo. E qual o fundamento para ele poder dizer isso? A igreja não me ensina isso. E inclusive ele vai dizer que muitas vezes, como muitas pessoas vinham até ele, porque ele era uma figura famosa, as pessoas queriam, não às vezes ir em outros exorcistas, mas queriam ir ao Padre Gabriele Amorfi, né? Então, como ele não podia atender todo mundo, ele enviava as pessoas a grupos de oração da renovação carismática para serem exorcizadas. E isso contraria também aquilo que é a orientação da igreja por várias questões. Primeiro, as pessoas dos grupos de oração possuem um conhecimento razoável das questões de psicologia, psiquiatria, né, e mesmo teológicas para discernir um caso para saber se uma pessoa está ou não possessa? Geralmente não. As pessoas não têm essa formação. São leigas nestes assuntos que acabam tocando em questões de enfermidades psíquicas também, né? Então, sem nenhum critério, sem ter avaliado a pessoa, para saber se a pessoa está ou não possessa, Padre Gabriele Amorfi diz que enviava essas pessoas para grupos de oração para serem exorcizadas, porque as orações do grupo de oração têm a mesma eficácia do exorcismo. Não há nenhum fundamento para ele dizer isso, segundo o magistério da igreja. Pelo contrário, isso é um risco. Ele está enviando pessoas supostamente possessas e que podem também estar passando por problemas psíquicos. Ele está enviando essas pessoas a leigos e leigas que não têm a formação adequada para poder discernir se essas pessoas estão ou não possessas, para que se proceda ao exorcismo em último caso, e proceder o exorcismo pelo sacerdote que a igreja, né, determina para proceder aos exorcismos, e não por grupos, sejam eles da renovação carismática ou qualquer que seja. A igreja não dá esta autoridade aos grupos para exorcizar. Então aqui, de novo, Padre Gabriele Amorfi aponta uma praxis que contraria aquilo que é a orientação da igreja. Padre Gabriele Amorfi também afirma, neste mesmo livro, que usa o ritual antigo e não o novo. Inclusive, ele não gosta do ritual novo e criticou o novo ritual da igreja, utilizando o antigo. Embora em outro lugar no mesmo livro ele vai dizer que, em última instância, pouco vale o texto do ritual, porque importante é a fé. E, inclusive, também ele vai dizer no mesmo livro que ele acrescenta ao ritual outras orações de cura e libertação. É o que ele diz. Isso é um problema. E aí nós vemos o quanto o Padre Gabriele Amorfi acaba priorizando, ou seja, um certo subjetivismo nesta questão, né, dos exorcismos, né? Mas isso é problemático, né? Isso é um perigo. E a gente vê o quanto essas situações de suposta possessão, elas estão muito ligadas a questões subjetivas e psíquicas. Existe um caso muito interessante em que uma pessoa estava supostamente possessa e então o padre que vai atender, ele começa, para fazer um teste, ele começa a supostamente rezar em latim, né, a proceder o rito em latim. E é interessante que o rito que o Padre Gabriele Amorfi usa é o rito antigo, provavelmente, e talvez ele fazia em latim, eu suponho,
ou talvez às vezes em latim, às vezes não, enfim, não tenho essa informação. Mas este padre fazia e procedia o exorcismo em latim, falando em latim. Mas na verdade ele estava lendo textos profanos, que não eram textos religiosos e nem oração. Ele estava falando em latim textos profanos. E quando ele termina de proferir estes textos em latim, a pessoa foi libertada. Por quê? Porque no fundo era um processo de sugestão psíquica, né? Independentemente de fato daquilo que o padre estava dizendo, mas supostamente ele estava rezando em latim, né? E a pessoa que não sabia latim, mesmo em estado alterado de consciência, supostamente possessa, naquele processo de sugestão psíquica, quando ele termina solenemente de falar em latim, a pessoa foi libertada, né? Por uma oração, não, porque ele não estava rezando, o padre, estava dizendo outras coisas, mas para a gente ver o poder da sugestão psíquica nestes casos. Por isso, dar asas à subjetividade é um problema sério, né? Bem, ele afirma, também no livro, que o demônio pode fazer brincadeiras pesadas. Ele diz, né, brincadeirinhas do demônio, como bater portas e janelas de uma casa, fazer ligar e desligar aparelhos eletrônicos, como também fazer tocar o telefone. Então, às vezes você vai atender o telefone que tocou e não tem ninguém na linha, pode ter sido uma brincadeira do demônio, diz, né, o padre Gabriele Amorfi. Qual o fundamento para crermos que esses fenômenos podem ser realizados por demônios? Nenhum. Ele também vai afirmar que demônios podem causar desastres, né? E aí nós lembramos e estudamos nos vídeos anteriores, inclusive no Catecismo Atual da Igreja nos diz que os demônios só podem causar males espirituais e não físicos e naturais. E em textos anteriores do Magistério da Igreja, também isso está em vídeos anteriores que estudamos, é dito literalmente que os demônios não podem causar desastres naturais. Supor que os demônios causem trovões, secas ou coisas desse tipo é uma heresia e foi condenado pela Igreja. Então, não, os demônios não podem causar desastres, né? E supor que eles causam esses tipos de fenômeno, bater janelas, bater portas, fazer barulhos, ligar e desligar aparelhos, não tem fundamento na doutrina oficial da Igreja. Então como explicar estes fenômenos? Talvez para um vídeo mais à frente a gente possa falar sobre esse tipo de fenômeno. Mas por hora, posso dizer, não faz parte da doutrina da Igreja. Bem, ele também diz que os demônios podem causar distúrbios físicos nas pessoas, ou seja, doenças que nenhum médico consegue diagnosticar e curar. E também vai dizer que os demônios podem se alojar em órgãos. Então, às vezes, o demônio se aloja na cabeça ou no estômago. E ele diz, literalmente, sobretudo na cabeça e no estômago, mas também, às vezes, eles podem se alojar em algum outro órgão humano. E qual o fundamento para afirmar estas coisas? Que demônios podem causar doenças e podem se alojar em algum órgão específico? Na doutrina da Igreja, nenhuma base. Não há, na doutrina da Igreja, e de novo, os vídeos anteriores onde estudamos o magistério da Igreja, em nenhum lugar nos diz que demônios podem causar enfermidades e menos ainda que eles podem se alojar em alguma parte do corpo humano. Mas por que então às vezes acontece de irmos ao médico porque temos um sintoma de alguma enfermidade e o médico não conseguir diagnosticar a causa da doença? Pode ter várias explicações, entre elas o fato muito conhecido na ciência atual, as doenças psicossomáticas. As doenças que têm origem psicossomática. De novo, não vamos tratar aqui a questão das doenças psicossomáticas, talvez a gente desenvolva um vídeo para falar sobre a questão dos fenômenos das doenças psicossomáticas, mas é um fato. E então fica uma pergunta, como saber se uma pessoa
no fundo, tem uma doença de origem psíquica, psicossomática, ou uma doença supostamente causada por demônios? Qual seria o critério para conseguir discernir uma da outra? Não existe esse critério. A igreja não apresenta, em nenhum lugar existe. Então é uma suposição sem fundamento algum no magistério da igreja, e que é, vamos dizer assim, colocado em xeque pelo próprio avanço da ciência, que hoje conhece e reconhece o fenômeno das doenças psicossomáticas. Isso para não dizer a ideia de demônios se alojando numa ou noutra parte do corpo. Isso eu diria, fantasia, superstição. E é interessante que ele diga que os demônios podem se alojar em órgãos humanos, sobretudo a cabeça e o estômago. Aí é interessante a gente refletir que, em casos em que algumas pessoas passam por algum tipo de dificuldade na vida, alguma perturbação, às vezes psíquica, os fenômenos mais comuns são sentir dor de cabeça e atacar o estômago. Esses são fenômenos psicológicos mais comuns de se acontecer com alguém que às vezes enfrenta algum tipo de perturbação psíquica, né? Bem, basta. Seguindo adiante, Padre Gabriele Amorfi também vai dizer que os demônios, além de causar desastres, coisa que a gente viu que não pode, ele chega a dizer que os demônios podem inclusive matar alguém se Deus permitir. E qual o fundamento para dizer isto? Nenhum, porque não há nenhum fundamento na doutrina da igreja para afirmar que demônios têm poder de matar uma pessoa. A igreja nunca em nenhum lugar ensina isso. Isso não está na doutrina da igreja. É uma suposição, né, do Padre Gabriele Amorfi, que não tem fundamento teológico, nem dogmático, nem bíblico e nem na revelação, na doutrina oficial da igreja, né? Ele mostra uma grande credulidade nos malefícios. Ele diz que a maior parte dos casos de possessão devem-se a malefícios, quando que o ritual ele exorta a que não se proceda ao exorcismo diante de uma pessoa que se acredita vítima de um feitiço ou de um malefício. A igreja exorta a não se proceder ao exorcismo. Inclusive, antes se fazer uma catequese, não negar uma ajuda espiritual, né, a essas pessoas, mas não proceder ao exorcismo. E, de novo, nos vídeos anteriores nós apontamos isso. A igreja algumas vezes se pronunciou para afirmar que a ideia de feitiço, de malefício, é superstição. É superstição, né? Então aqui, de novo, há uma certa contradição naquilo que afirma o Padre Gabriele Amorfi e aquilo que afirma o magistério oficial da igreja e a orientação da igreja. Ele chega a afirmar que essas pessoas que têm ligação com o Satã, né, elas têm um grande poder. E essa afirmação já é complicada, né? Afirmar que pessoas têm poder por causa do demônio não tem fundamento na doutrina da igreja. Não tem fundamento. Porque a igreja entende que essa ideia de malefício, de feitiço, de alguém que tem poder, né, sobre os demônios para causar o mal, isso é superstição e heresia, certo? Ele vai dizer que uma pessoa que tem vida de fé dificilmente vai ser vítima de um malefício. No entanto, vários casos que ele apresenta no livro mostram pessoas que tinham vida de fé e que mesmo assim sofrem um suposto malefício. Então parece haver uma contradição. Por quê? Bem, e aí também mais um parêntese para comentar algumas coisas. Depois também a gente provavelmente desenvolverá algum vídeo para falar sobre feitiço e malefício. Existe, não existe? Por que às vezes acontecem alguns fenômenos estranhos? Vamos desenvolver isso, né, em vídeo mais para frente. Por ora é preciso dizer que uma pessoa que é profundamente crédula, seja ela uma pessoa piedosa, que portanto frequente a igreja, ou uma pessoa que não frequente a igreja, mas é crédula. Então, seja a pessoa piedosa, ela vai na igreja, mas ela acha que os demônios podem fazer isso, aquilo, que os demônios podem perturbar a sua vida e que ela pode estar sendo vítima de alguém, né, que o demônio pode estar tentando ela
seja em tentações de espirituais, né, ou tentando de modo externo, causando doença, ou causando isso, ou causando aquilo. Então a pessoa é profundamente crédula, mesmo sendo piedosa, ela é crédula nisso. Ou talvez sem ser piedosa, pessoas que buscam horóscopo, isso, aquilo, são profundamente supersticiosas e acham que às vezes são vítimas de malefício, de feitiço ou do mal olhado de alguém. A pessoa que acredita nisso, ela tem uma sugestionabilidade, achar que alguém está fazendo um feitiço contra ela, achar isso, aquilo. A sua própria psique, a sua própria mente, então, muitas vezes acaba sendo base para que fenômenos aconteçam a essa pessoa por causa dessa sugestionabilidade. Então a pessoa vê coisas, às vezes ela se sente mal, às vezes ela enfrenta diversos tipos de fenômeno que ela já interpreta como uma ação do demônio, aí mais ainda ela fica perturbada, mais ainda isso causa mal a ela, às vezes ela acaba ficando doente, doenças psicossomáticas, que não é porque alguém fez um malefício, é porque a própria psique da pessoa está doente, e isso acaba afetando o corpo, em doenças psicossomáticas que aí o médico não consegue diagnosticar. Então isso é fruto de sugestionabilidade psíquica, independente da pessoa ser piedosa ou não, porque a pessoa pode ser piedosa, mas crédula, como também não ser piedosa, não frequentar a igreja e ser crédula, né? Então, isso às vezes não depende do fato de alguém participar da igreja. Por isso é preciso uma espiritualidade madura e sadia, que não dê brecha à superstição, à crendice. E é importante, portanto, aprofundar esses temas justamente em relação a esta espiritualidade mais sadia e madura. Então, a credulidade, a superstição, pode sim causar mal às pessoas, né? Mais à frente, podemos, como disse, desenvolver melhor estes temas, né, do feitiço, do malefício, desta credulidade e todas essas questões. Bem, Padre Gabriele Amorfi vai também afirmar que o demônio pode possuir um feto. Qual a base para dizer que há possessão de um feto? Por que seria? Porque a criança no ventre da mãe foi consagrada ao demônio, ou porque fizeram um malefício à criança, e então o demônio já possui aquele feto. Isso não tem base nenhuma. Como reconhecer a possessão num feto? É fantasia, é pura superstição. E ele chega a dizer que nem o batismo é capaz de expulsar o demônio desta criança, né? Que já sendo um feto, foi possuída pelo demônio. Nem o batismo tira o demônio. Por quê? Porque o demônio chegou primeiro. E se o demônio chegou primeiro, nem o batismo teria força para expulsar o demônio. Tudo isso é fantasia, superstição e crendice. Não tem fundamento algum no ensino da igreja. Absolutamente nenhum. E é lamentável uma afirmação dessa. Absolutamente lamentável. Ele chega a afirmar que crianças de 1, 2, 3 anos podem ser possuídas. E como discernir isso? A igreja, no ritual, aponta alguns sinais para se reconhecer uma possível possessão demoníaca, porque são sinais e indícios e não prova, né? Como estes sinais podem ser aplicados a uma criança de 2, 3 anos? Não pode. Então, dizer que uma criança está possuída pelo demônio não tem fundamento algum, não tem base alguma. Absolutamente nenhuma. Absolutamente nenhuma. E é profundamente complicado afirmar isso, né? Então, sem nenhum fundamento, nem no magistério da igreja, Padre Gabriele faz essa afirmação muito complicada. E ele chega a dizer que nesses casos de crianças possessas é muito difícil libertá-las. É claro, às vezes você tem crianças que tá chorando, tá com dificuldade de dormir. Quantas vezes a gente, né, os pais em freio, faz uma oração, né, porque a criança anda muito assustada, né, ela não tá dormindo bem, ela tá chorando muito. Isso é a coisa mais comum com relação à criança. E aí você vai dizer que é porque ela está possuída, porque tem um demônio ali?
Isso é absurdo, absolutamente absurdo e irresponsável, uma afirmação desse tipo, né? E crer em algo desse tipo não tem fundamento algum. Ele diz que pessoas ligadas a Satã possuem poderes enormes, como disse, né? O que também não se sustenta essa afirmação. A igreja diz que acreditar nisso, que uma pessoa pode ter poder por um pacto com o demônio, é heresia e superstição. Isso está dito pelo magistério da igreja. E aí o padre Gabriel Amorf diz que essas pessoas que moram, por exemplo, numa casa, então elas estão ligadas a Satanás, têm um grande poder. Se elas se mudam desta casa, esta casa fica contaminada. E nenhum exorcista consegue libertar esta casa, porque se torna muito difícil libertar esta casa. Ele diz isso. Com qual fundamento? Nenhum. Isso é pura fantasia e superstição. Pois a igreja, repito, diz e ensina que crer nesse poder de pacto com o demônio é heresia e superstição, né? Bem, Padre Gabriel Amorf, no livro, é perguntado se já presenciou uma levitação. E ele vai dizer, só uma vez, mas muito pequena, ele diz. E mesmo assim, ele diz que não se apercebeu muito bem. Ele diz isso no livro. E aí é estranho, se ele não se apercebeu muito bem, como ele tem certeza que se tratou de uma real levitação? Fica um pouco ambíguo isso, né, no livro. Mesmo assim, ele diz que somente uma vez, supostamente, presenciou uma pequena levitação que ele, na verdade, não se apercebeu muito bem. E logo depois, no livro, ele continua dizendo que há, no entanto, grandes levitações que o demônio causa, e textualmente ele diz, porque o demônio, nas possessões, quer mostrar o seu poder. Ora, se o demônio, nas possessões, quer mostrar o seu poder, e existem grandes levitações, por que Padre Gabriel Amorf, que procedeu a mais de 50 a 60 mil exorcismos, segundo consta, por que nunca aconteceu uma grande levitação? Porque a única que talvez aconteceu ainda não foi muito bem percebida, né? Cadê esse grande poder que o demônio quer manifestar nas possessões? E se ele diz que há grandes possessões, grandes levitações, ele diz isso no livro. Sim, há grandes levitações, embora ele nunca tenha visto nenhuma. Com qual critério ele diz que há grandes levitações? Ah, porque alguém disse? Porque alguém contou? Mesmo sem ele nunca ter visto? Agora, qual critério ele estabelece para acreditar naquilo que alguém contou? E aí, nós também devemos levantar um certo questionamento aos demais fenômenos que às vezes o padre Gabriel Amorf narra nos livros. Então, por exemplo, alguém diz que está sendo perturbado por demônios. Olha, padre, né, o demônio está me perturbando, e aí eu vejo coisas, eu escuto barulho, em casa acontece isso, aquilo, e conta um monte de fenômeno maravilhoso, surpreendente. Será que isso é de fato verdade? Será que não é tudo coisa da cabeça da pessoa? E às vezes acontece, não é que a pessoa está mentindo, mas às vezes a pessoa acredita em ilusão da sua cabeça. Ela está de tal forma perturbada psiquicamente que ela afirma que algumas coisas aconteceram quando na verdade não aconteceram. Isso é muito comum acontecer. Então não é duvidar, né, da pessoa, mas é do seu estado psíquico para afirmar se um fenômeno ou não aconteceu. Inclusive há casos em que então a pessoa diz, olha, eu estou sendo atormentada por demônio, em casa acontece barulhos estranhos, bate porta, isso, aquilo, né? E o exorcista vai lá. E quando vai lá, de fato, né, acontece barulhos estranhos na casa e o exorcista presenciou esses fenômenos. São truques. Existem casos em que isso aconteceu, em que a própria família trucava. E aí nós vemos que o padre Gabriel Amorf não apresenta nenhum critério mais científico, mais rigoroso para averiguar os fenômenos que ele ouve dizer, como por exemplo, de grandes levitações, ou outros que vão aparecer no livro porque as pessoas contaram. Mas será que esses fenômenos são reais? É difícil saber. Por quê? Porque nós não vemos um espírito crítico, né,
no Padre Gabriele Amorfi para averiguar determinadas coisas. Nem sempre ele mostra esse senso crítico. E então, isso é complicado e nos faz pensar, né? Bem, isso com relação a essa questão que lhe fazem sobre a levitação, né, nos faz pensar, né, sobre os demais fenômenos, supostos fenômenos realizados pelo demônio. Mas à frente a gente vai abordar alguns fenômenos, algumas possíveis explicações, mesmo a levitação pode ter uma explicação natural ou não, enfim. E outros fenômenos também, como barulhos estranhos, bater a porta, a janela, isso, aquilo, né? Nós vamos tratar disso mais à frente. Mas lembramos, né, que, segundo a Igreja, os demônios podem causar males espirituais e só indiretamente físicos. E como seria isso? É interessante, também em vídeos anteriores nós tratamos no Catecismo do Concílio de Trento, que nos traz uma explicação para essa questão, né, de fenômenos espirituais e físicos. Como o demônio pode causar indiretamente fenômenos físicos. Fenômenos espirituais são a tentação. O demônio pode nos tentar e causar, assim, males espirituais na medida em que vamos cedendo à tentação e nos afastando de Deus, né? Então, essa é a maneira ordinária do demônio agir. E como ele pode agir indiretamente na natureza? Na medida em que eu caí na tentação, eu faço o mal, então, né, o demônio está realizando um mal físico por intermédio de alguém que cedeu à tentação. Então é assim que o demônio agiria naturalmente, na natureza, através de alguém que cede à tentação. Mas nunca o demônio agindo diretamente na natureza, né? O Catecismo deixa isso claro. Bem, Gabriele Amorfi vai dizer no livro que o demônio assume forma de cão. E aqui, de novo, qual o fundamento para dizer isso? Não há. Em nenhum lugar a Igreja ensina que os demônios podem se materializar. E depois, a partir de qual critério o Padre Gabriele Amorfi acredita no fato de que o demônio se manifestou como cão porque alguém, um possesso, alguém viu ou coisa desse tipo? Mas esse fenômeno, ele foi real, ou é algo da cabeça da pessoa, ou é uma alucinação? Qual critério Padre Gabriele Amorfi tem para discernir esses fenômenos? Isso não fica claro. Parece que ele simplesmente acredita, sem muito critério, né? Isso é complicado. Ele vai dizer que uma libertação de alguém que está possesso chega em 5, 6, 7 anos. E se isso acontece em 5, 6, 7 anos, ele fica contente, porque ele vai dizer de casos em que nunca vai haver libertação. Ele chega a afirmar isso. Tem casos que nunca vai ter libertação. E ele diz que casos que se resolvem em 8 ou 9 meses, né, são raros. Agora, isso é estranho, porque não parece estar em sintonia com aquilo que a própria Sagrada Escritura apresenta com relação a estes casos, né? Porque nós não temos casos em que a pessoa fica tempo sendo exorcizada várias vezes. Aqui se trata, às vezes, de 100, 200, 300 sessões de exorcismo, né? Isso é um tanto quanto estranho e nos faz pensar, será que essas pessoas, elas estão de fato possuídas por uma entidade que nunca sai, nem no nome de Jesus? Então é estranho, porque Padre Gabriele Amorfi diz, né, o exorcismo faz com que o demônio se manifeste, porque na autoridade do nome de Jesus ele tem que se manifestar. Nós falamos disso no início do vídeo. Agora, na autoridade do nome de Jesus ele não sai? Fica 1, 2, 3, 4, 5 anos? Tantas sessões? Será que é porque, no fundo, não se trata de questões psicológicas muito mais profundas? Provavelmente. Provavelmente. Porque não tem respaldo bíblico a gente pensar em casos que se arrastam tanto. E aí vai se buscar interpretações. É porque Deus permite, é porque Deus está querendo ensinar alguma coisa. Mas são argumentos, né, que ficam tentando driblar algo que talvez não seja o caso. De novo, será que não se trata de casos de questões psíquicas muito mais profundas? Há de se pensar.
ele vai dizer que essa demora, às vezes, acontece ou por falta de fé do exorcista, ou por falta de fé do possesso, mas esses argumentos não se sustentam. Por quê? Porque, em última instância, o exorcismo é no nome de Jesus, então não depende da fé do exorcista ou da fé do possesso, mas do nome de Jesus. Né? A princípio, isso. Mas é o argumento que ele apresenta. Ou porque o demônio já está há muito tempo arraigado, e ele diz que quanto mais tempo um demônio está num lugar, mais ele cria raízes. E qual o fundamento para estes argumentos? Nenhum. Qual o fundamento para dizer que a demora numa libertação é por causa da falta de fé do exorcista, ou a falta de fé do possesso, ou por causa do tempo com o qual o demônio está em uma pessoa? Não tem fundamento algum na doutrina da igreja para fazer tal afirmação. Né? Nenhuma. Bem, ele diz também no livro que Satã é o número 1 na hierarquia dos demônios e que o número 2 é Lúcifer. Qual o fundamento para tal afirmação? Nenhum. Já vimos em vídeos anteriores que Lúcifer nem sequer existe na Escritura e mesmo no magistério da igreja, só Pio X vai usar uma vez a palavra Lúcifer. Não aparece. Não aparece. É interessante que outros exorcistas, como por exemplo Elias Vela, vai dizer que Satanás e Lúcifer é a mesma entidade. São dois nomes para uma mesma entidade. Quanto que Gabriele Amorfi diz, não, Satanás é um e Lúcifer é outro. Qual dos dois está certo? Qual dos dois está certo? Então, esta afirmação não tem base, não tem fundamento algum, né? Absolutamente nenhum. Bem, depois, também neste mesmo livro que estamos analisando, Padre Gabriele Amorfi vai dizer que existem almas penadas, ou seja, almas que não estão nem no céu, nem no inferno e nem no purgatório, mas que estão vagando no mundo, porque ou eram muito materialistas, ou ainda guardam muita mágoa, ou algo desse tipo, por isso não conseguiram ainda se desligar deste mundo. E aí pergunto, existe alguma coisa que ensine isso na doutrina da igreja? Algum fundamento para esta afirmação? Não. Isso vai contra o que a igreja ensina. Absolutamente contra. Não tem fundamento algum na doutrina da igreja esta afirmação. Absolutamente nenhum. Isso é lamentável, uma afirmação deste tipo. Ele chega a dizer, no mesmo livro, que existem casos de possessão em que a pessoa está possuída por espíritos de mortos, de pessoas que faleceram. Qual o fundamento para dizer isso? Nenhum. Absolutamente nenhum. Inclusive, ele conta no mesmo livro que estamos analisando que certa vez, numa suposta possessão de um espírito que estava ali, ele vai atender à confissão deste espírito de um morto. Isso é absurdo, absolutamente absurdo. E, de novo, mostra o quanto Gabriele Amorfi conhece pouco destes fenômenos, né? E não tem critério algum, porque, vamos lá, uma pessoa sai fora de si, e aí, dependendo das suas crenças, ela vai dizer que está sendo possuída por uma entidade, ou ela vai dizer que recebeu um espírito. Né? Então tá lá, a pessoa diz que veio nela o espírito de alguém que morreu, e diz um nome, meu nome é tal. Será que essa pessoa existiu de fato? Será que não é fruto da imaginação inconsciente da pessoa? A maior parte das vezes é pura imaginação. Nós falamos no vídeo anterior, quando tratamos da questão das línguas estranhas, um caso, né, de uma mulher que acordou dizendo ser uma pessoa com nome e sobrenome, com toda uma vida, mas era pura ilusão, nunca tinha existido essa pessoa. Quando foram verificar, né, era alguém que não existia, que era fruto da imaginação. A mesma coisa esse caso que o padre Gabriele Amorfi conta. Qual o critério para acreditar naquilo que é dito? Que aquele espírito de um morto é realmente um espírito de alguém que morreu? Ou não é simplesmente fruto da imaginação da pessoa? E depois, atender à confissão de um espírito não tem sentido algum. Absolutamente nenhum.
Nenhum. É pura fantasia, superstição, credulidade e dá margem a doutrinas, a coisas que não estão em conformidade e em consonância com a doutrina da igreja. É absolutamente lamentável. Que vamos aqui supor, a pessoa morreu, ela não precisa de confissão. Porque se ela foi para o céu, foi para o céu. Se ela foi para o inferno, foi para o inferno. Não tem o que fazer. E se ela vai para o purgatório, para que confissão? Não tem sentido algum, não tem o menor sentido, né? Absolutamente nenhum. Então é lamentável esse tipo de coisa num livro, né? Vendido nas lojas católicas, né? Um livro divulgado nos meios católicos por um sacerdote veiculando estas ideias de alma penada, de que almas penadas podem possuir pessoas. Isso é um absurdo, isso é lamentável, né? Absolutamente lamentável. Bem, também no mesmo livro, Padre Gabriele Amorfi afirma que tem uma pessoa que ele conhece que é capaz de, através de uma fotografia, dizer se uma pessoa está ou não possuída. E qual o fundamento disso? Nenhum. Absolutamente nenhum. A igreja aponta critérios, indícios, né, para se verificar se alguém está possuído, que tenha dificuldade em crer que alguém esteja possesso. Alguém diz que olhando a fotografia pode dizer se alguém está possesso ou não. Isso é pura fantasia e superstição. Agora, vamos supor um caso. Alguém diz que está sendo perturbado pelo demônio, está passando uma dificuldade na vida, está profundamente fragilizado, né, sentindo a presença do mal, né? Pode ser fenômenos psicológicos, uma porção de coisas, mas a pessoa se entende assim, né? Perturbada por demônios, por entidades. Ah, vamos verificar. Tira uma foto da pessoa e leva para alguém. A pessoa olha, não, essa pessoa está possuída mesmo. E você volta, olha, você de fato está possuída. A pessoa já acredita nisso, já acha que está sendo vítima disso. E diante disso ela se convence. E aí, fenômenos estranhos, isso, aquilo vai acontecer por sugestionabilidade psíquica. Então isso é uma irresponsabilidade, para não dizer também que é uma fantasia e superstição. Achar que alguém pode determinar, pode diagnosticar se alguém está ou não possessa por fotografia, isso é absurdo. Contraria a norma da igreja, a praxis da igreja, a doutrina da igreja, e é superstição. Pura superstição, né? Bem, assim eu encerro este vídeo com essas afirmações do Padre Gabriele Amorfi que vimos, que são muito complicadas, né? Que, como vimos, vão contra a orientação da igreja e chegam a propor coisas que não têm nada a ver com a doutrina da igreja. Absolutamente nada a ver com a doutrina da igreja. Semeia, sim, superstição, credulidade, né? Por isso julgo que é necessário discutir muitas das ideias do Padre Gabriele Amorfi. É que eu não questiono o caráter do Padre Gabriele Amorfi e até mesmo a santidade de vida que ele possa ter tido. Eu não o conheço, não o conheci, mas não posso duvidar de que seja um homem santo, piedoso, né, de bom caráter, mas cujas ideias, como vimos, são complicadas. São ideias que semeiam, sim, de novo, superstição, credulidade e que vão contra aquilo que é a orientação da igreja, aquilo que é a doutrina oficial da igreja sobre a temática da demonologia. Então, embora Padre Gabriele Amorfi seja muito conhecido com relação a esse tema, porque vendeu livros, se tornou famoso, não. Eu não considero que ele seja uma autoridade confiável, né, para este tema, para o estudo deste tema. Ao contrário, os seus livros devem ser lidos com um profundo senso crítico. Acho que é necessário, inclusive, que se traga muito do que ele disse, que se discuta, para que se possa mostrar que muito do que ele disse é problemático, é profundamente problemático, com todo o respeito, mas é problemático. E assim que a gente possa, de fato, né, desenvolver uma demonologia criteriosa, né, uma demonologia equilibrada, cuja referência seja não
o padre Gabriele Amorfi como exorcista do Papa e as pessoas pensando que o que ele diz é o ensinamento da igreja, porque como vimos não é, muito do que ele diz vai além do que a igreja ensina. E é superstição, sim. A referência deve ser o magistério oficial da igreja antes de tudo, né? Bem, assim concluímos este vídeo. Curta, compartilhe e vamos prosseguindo no curso O Diabo e os Demônios, o que ensina a Escritura, a Igreja e os Fatos.